Eu aprendi, irmãos, que a gente deve se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, né? E o cativeiro de Jó virou quando ele orava pelos seus amigos, né? Você imagina você torcer pelo irmão. Nesse tempo que a gente tem visto até um certo egoísmo, né? Você torcer pelo outro parece até uma coisa rara, né? Mas é torcendo pelo outro e abençoando o outro que você também é abençoado também. A Bíblia vai dizer: tudo que você quer que os homens vos façam, fazei vós também, né? Ah, pastor, ninguém fala comigo na igreja. Eu até te faço um desafio: quando você começar a falar mais com pessoas, sem dúvida você vai ser mais celebrado e mais notado, né? Estou só botando aqui, que eu gosto de botar meu tempo aqui também. Glória a Deus. Vamos lá. Sim, abre aí a lição 10, né? Pode abrir a lição 10 para a gente, quem está com a revista, para a gente acompanhar um pouquinho. Bota aí o meu Instagram, por favor. Obrigado, amigos da técnica. Bom, eu também falo de outras literaturas no meu Instagram. A gente tem lives ali muito bacana, né? Hoje a internet, a querida aqui falou no telão, né, sobre a rede social da igreja, né? Então, se você quiser me seguir, se você quiser, até para saber, pastor, qual é o teu Instagram? Eu falo lá de outros livros, né? Falo lá de alguns temas. Vou fazer uma live também com o pastor Ronald Gustavo. Se você desejar, @MarceloGraça_, a gente vai estar junto lá, se assim você desejar. Esse é meu Instagram para a gente estar junto. E também gosto de fazer orações, né? Anunciar também algumas questões do nosso ministério. Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Vamos lá, pode botar então o tema, né? Nós estamos hoje falando da lição 10, a batalha do Amargedon. Glória a Deus. Eu queria ler o texto áureo novamente. Você que não está com a revista, conforme o Juvenal já até falou aqui, abra em Apocalipse 16:16. Se você quiser, não tiver com a revista, deixa a Bíblia aberta um pouquinho. Glória a Deus por isso. E vamos ler juntos. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Amargedon. Deixa aberto aí. Queridos irmãos, falar da escatologia, o estudo do fim, né? A revista, ela trata isso aqui, né? Os grandes temas do fim. Ele é desafiador. Inclusive, a gente já estava ali na sala trocando uma ideia, comentando algumas, já estavam uns debatezinhos ali no café, aleluia, antes de entrar para cá, né? Os pré-tribulacionistas, os mesos, o pós, essa coisa toda, porque Apocalipse, ele é um tema controverso, desafiador, algumas dúvidas são sanadas, aí você pensa que é uma coisa, quando você lê, você já não acha, né, que era aquilo que você tinha como certeza. Então sempre será um desafio falar do Apocalipse. Só estou dando essa introdução aqui. Por quê? Porque ninguém sabe quando será o fim, portanto é um desafio. Ninguém sabe. Quem pode ter certeza para falar daquilo que ainda não aconteceu? Quem pode dizer o que vai acontecer amanhã? Quem pode adicionar um côvado da sua estatura, né? A gente não sabe, portanto é um desafio. A gente pode mergulhar com o que a Bíblia está falando, tá certo? E segundo, falar do Apocalipse é delicado, porque levanta muitos debates também, muita troca de ideias. Eu vou seguir o que a revista está falando, mas, por exemplo, no livro de Apocalipse, eu estava estudando para trazer aqui para vocês, né, um pouquinho desse tema. O livro de Apocalipse fala, de bestas, como a gente já leu hoje, fala de dragões. Olha só, o livro de Apocalipse fala de uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Isso está em Apocalipse 12. Irmão, como é que é isso? Isso é material? Vai haver essa mulher? Isso é espiritual? Certo? Então você precisa, né, pedir primeiro, é o livro da revelação, em inglês, Apocalipse Revelation, né, que é o livro da revelação, e você precisa pedir também a revelação de Deus dentro do texto, dentro do próprio tema, não é? Então, como a gente deve explicar isso? Se você visse, por exemplo, um filme de ficção, essa mulher, né, com a lua debaixo dos seus pés, vestida de sol, você até aceitaria, é ficção, mas está na Bíblia. Está na Bíblia essa descrição. Você vê que é um desafio. Serão estas figuras descritas algo físico ou algo espiritual? Algo literal? Algo figurado? Portanto, o que eu acredito? Para todos nós que vamos
dar aula aqui, né? E qualquer coisa, o pastor Joe corrige e o pastor Jarmude também, né? Mas nós estamos aqui para somar nesse texto, depois você estuda mais um pouco em casa. A gente deve ter muita simplicidade para falar das questões escatológicas. Por mais que a gente aprofunde os estudos, o livro do Apocalipse, esses grandes temas do fim, será um assunto de característica inesgotável. Agora, o que a gente pode dizer, irmão, de tudo isso? Vamos falar um pouquinho do Armagedon, mas de tudo isso, sabe o que é importante? É quando a trombeta soar, nós irmos para o céu, morar com Jesus, é você focar para entrar no céu com a sua família em nome de Jesus. Se vivermos até a trombeta soar, glória a Deus, né, Devec Curitiba, glória a Deus, mas se o Senhor nos chamar antes, o importante é estar com Ele naquele grande dia e o ver, né, como Ele é. Glória a Deus, eu creio muito nisso. Então, se é Armagedon, se é se é tribulação, o importante é a gente estar com Jesus, irmão. Aleluia. Você pode falar isso para o seu irmão? O importante é você ficar com Jesus. Fala para ele. Então, você ficar com Jesus. Só uma verdade, né, Carlos? O importante é ter Jesus, né, pastor? O importante é ter Jesus. Se é Armagedon, e como é que vai ser? É uma guerra mesmo, física, é espiritual. Meu Deus, o Senhor vai lutar e vai ficar cansado. Irmão, Deus luta a batalha Deus ganha qualquer batalha sem lutar. O nosso Deus é poderoso. Não, não é? Aleluia. Então, antes do Armagedon, ele já ganhou no mundo espiritual, e glória a Deus, a gente que não sabe ainda as coisas, não é? Então, esse é o Apocalipse. Esse é um assunto, né, que não tem fim, de dúvidas, que não tem fim, né, de estudo. Glória a Deus por isso. Então, a gente deve ter muita simplicidade para falar, né? Porque é um assunto de característica inesgotável. Bom, o tema hoje aqui é Armagedon. Alguns estudiosos, eu vou seguir o que a revista e o autor da revista está falando, mas alguns estudiosos, eu preciso trazer isso aqui para você, não acham que Armagedon será uma batalha física. A gente leu o Apocalipse 19, aleluia, e olha o que estava escrito ali, no versículo 20, está no texto bíblico básico, né? Apocalipse 19, versículo 20. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou e que os receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. Está se falando do quê? Do mundo espiritual. Alguém aqui já viu o lago de enxofre? No Armagedon você vai ver lago de enxofre? Então, muitos estudiosos têm essa vertente de que o Armagedon não é em si uma batalha física, mas é espiritual. Por isso que eu te falei, algumas dúvidas você pode sanar e outras você pode continuar tendo. É normal, tá certo? E falar que é uma batalha, para alguns estudiosos, seria até um tanto equivocado, porque o livro não descreve em si essa batalha, mas uma reunião de um exército, um ajuntamento para a batalha. Apocalipse 16, o texto áureo. Então se ajuntaram no lugar chamado Armagedon. Não seria em si a batalha, mas a preparação para uma batalha. Tudo bem. O próprio texto que lemos fala que eles se ajuntaram para aquela batalha. Ou seja, vai anunciar a chegada dos reis do Oriente para a batalha. Alguns querem chutar que serão países do Oriente, a China vai estar envolvido, meu Deus, contra o anticristo. Nós não podemos afirmar isso, mas a Bíblia fala de alguns reis do Oriente que vão vir para a batalha. Eu queria ler com você, nesse momento, se você puder, por favor, abra aí em Apocalipse 16, do versículo 12 ao 17. O amigo, por favor, se quiser colocar no telão, a gente vai caminhando junto aqui. Apocalipse 16, do versículo 12 ao 17. Enquanto se abre, o que a gente precisa também entender, que fala na lição? Entender o que vai acontecer no Vale do Armagedon. Já vou destrinchar algumas coisas aqui seguindo a revista. Compreender o motivo desse acontecimento. E inteirar-se das principais fases do que acontecerá no Armagedon. Certo? Então, o Armagedon também será o cumprimento de profecias bíblicas. Certo? Será cumprido uma profecia, e o Armagedon também faz parte dessa profecia cumprida. Então vamos lá, Apocalipse 16, do 12 ao 17, vamos ler juntos. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se,
para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Olha aí, espíritos, está falando de algo espiritual, semelhante a rãs. 14, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha. Olha aí, para congregar para a batalha, não em si uma batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia, e guarda os seus vestidos, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon. Congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon, um lugar, e não em si uma batalha. Versículo 17, e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, dizendo, está feito. Irmão, o importante é o seguinte, quando Deus fala, cumpre, está feito, está consumado. E aí eu posso puxar aqui uma palavra, para não ficar tão pesado falar só aqui da revelação, e eu sou pastor e eu gosto dessa área profética, então deixa eu puxar aqui e liberar uma palavra para você. Tudo o que Deus tem dito sobre a sua casa vai se cumprir em nome de Jesus. Tudo o que Deus tem falado sobre o seu ministério vai se cumprir em nome de Jesus, porque Ele é poderoso para cumprir o que Ele fala. Deus não é homem para que minta. Um homem mente, mas Deus não. Se Ele cumpriu, vai acontecer em nome de Jesus. Porque aqui diz, está feito. Certo? Então veja bem, no versículo 14 diz, para os congregar para a batalha. Então uma preparação. E o versículo 17, por isso eu liberei uma palavra aqui para você, está dizendo, está feito. Então, nós cremos que o nosso Deus vence a batalha sem entrar nela. Meu Deus, como vai ser, rapaz, e vai vir os exércitos todos. E quando você crê que antes de qualquer batalha o Senhor já venceu, mesmo antes de lutar? Você crê nisso? Eu creio. Temos que orar, temos que fazer a nossa parte. O mundo espiritual é tão verdade quanto esse mundo natural. Por exemplo, nós estamos aqui ouvindo uma palavra, estudando dentro do nosso psique, até das nossas limitações, tentando entender. Glória a Deus. Você está aqui, adoramos, ministério de louvor, bênção, aleluia. O pastor Júlio liberou uma palavra aqui, bênção demais, glória a Deus. Estamos aqui, mas e o mundo espiritual? Você está aqui, Deus está dando livramento lá na tua casa. Você está aqui, a porta está se abrindo lá. Você está aqui, aquela puxada de tapete que tentaram fazer com que você lá no seu trabalho caísse, Deus está dando livramento e repreendendo todo o mal. Você está aqui, Deus está tirando o nome teu e da tua família, em nome de Jesus, de toda obra maligna. Você está aqui, nós estamos aqui adorando a Deus, estudando, toda oração contrária e feitiçaria está caindo por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos na presença do Senhor. Falar é totalmente espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus já venceu toda a batalha sem entrar nela. A noiva de Cristo será protegida, ela não vai precisar lutar. Pastor, a igreja vai lutar no Armagedon? Me fizeram essa pergunta. A igreja vai lutar? Pelo amor de Deus, noiva luta, irmão. Quem luta é o noivo. Aleluia. Quem vai para a batalha é o noivo. Quem vai vencer o anticristo é o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele, uma palavra, está feito, está feito. Jesus falou, está consumado, está resolvido, o véu do tempo foi rasgado. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, Deus falou, não há homem, não há governo, não há ninguém, não há diabo que possa impedir o que Deus falou. Está feito em nome de Jesus. Então a noiva está protegida, não vai lutar contra o diabo, simplesmente ela já é triunfante. Jesus vai vir para buscar a sua igreja e ela já é triunfante. Portanto, tudo que acontece, aleluia, ou melhor, tudo que está para acontecer já está feito no mundo espiritual e nos mistérios de Deus. Já está feito. Por quê? Pastor, por que está feito? Apocalipse 1:8 diz o quê? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Meu irmão, a nossa mente, a gente às vezes, eu entendo aquele flerte com a divindade, no bom sentido de estudar tanto e saber de Deus, a teologia, né? O hebraico, né? Você saber tanto das coisas, culto,
mas a nossa mentalidade, o nosso cérebro, o ser humano, as nossas limitações, não compreenderá tudo de Deus. Pastor Silas fala isso porque senão ele deixa de ser Deus. Não tem como entender tudo sobre Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele é o Alfa e o Ômega. Você consegue entender que Ele é o princípio e fim, ou seja, de Gênesis e Apocalipse, vamos colocar assim, já aconteceu, é muito incrível, já está tudo feito, aleluia, o nosso Deus já é vencedor, a igreja é triunfante, e nós estaremos com Ele, glória a Deus naquele grande dia, louvado seja Deus. Então, tudo está no controle dEle, glória a Deus por isso. Bota para mim o slide 2, por favor, filhão, deixa eu ver como é que está, ó. No Amargedon, o Senhor Jesus Cristo pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 16, 19, e cumpre Isaías 63, do 1 ao 8, tá? Essa profecia aqui. Passa para mim o slide 3, por favor. Na história de Israel, com 2 vitórias e 2 derrotas. Vamos lá. Vamos comigo aqui. Vamos ler o 1.1 na revista, por favor? Queria ler com vocês conhecendo o Amargedon. Quem vai lutar no Amargedon? Então, você viu o slide aí. No Amargedon, o Senhor Jesus Cristo pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Haverá o fim para a atuação do diabo. Certo? Então, a batalha do Amargedon, aqui seguindo a revista, será o fim da atuação do diabo. E no 1 ponto aí da revista, diz aí: Amargedon será o lugar do ajuntamento dos exércitos dos países inimigos do povo de Israel nos últimos dias, certo? Este termo aparece uma única vez na Bíblia, no hebraico. Armagedon significa montanha ou monte no vale de Megido. A palavra Amargedon, tá certo? Também aqui no nosso estudo, falando para vocês, é monte de Megido, montanhas de Megido. E aí ele vai falar assim, o lugar, por que é chamado também de Amargedon? Porque foi o lugar de muitas batalhas, aconteceu ali muitas batalhas, né? O grande conflito, está escrito aí no 1.1, mundial entre o Senhor Jesus, o anticristo, o falso profeta e os exércitos das nações inimigas de Israel, acontecerá em Megido, antiga capital da porção de Canaã, dada a Josué. Então, muitas batalhas aconteceram no Amargedon, e vai acontecer essa do Apocalipse. Aqui diz, muitas batalhas foram travadas ao longo da história de Israel em Megido, e nós já vamos ver um pouquinho sobre essas batalhas. Deixa eu mais para frente aqui. Conhecendo o Amargedon. Só para você entender, a palavra Amargedon aparece apenas uma vez na Bíblia, está em Apocalipse 16, 16. Amargedon é o lugar profetizado de uma reunião de exército para uma batalha durante o fim dos tempos, que é interpretado de várias maneiras como local literal ou simbólico. Então, alguns acham, né, que pode ser literal, outros acham que pode ser simbólico esse lugar. O local dessa batalha escatológica se situa na planície do mesmo nome, também chamada de Esdraelon, está em Juízes 17, 16, ou Vale de Israel. É compreendido mais comumente no vale que corre para o leste entre Gilboa, também chamado de Vale de Josafá ou Vale da Decisão. A planície de Megido, o Amargedon, foi famosa por 2 grandes vitórias na história de Israel, que também é conhecida por montanhas de Megido. A vitória de Baraque sobre os cananeus e a vitória de Gideão sobre os midianitas. Então, Amargedon também foi palco de grandes 2 tragédias para os judeus. Passa para mim mais um slide, por favor. Então, volta aqui, por favor, volta aquele. Ó, na história de Israel, com 2 vitórias e 2 derrotas, aconteceu nesse lugar. A vitória de Baraque sobre os cananeus, Juízes 4, certo? Então, é um lugar que vai acontecer, segundo a revista, uma batalha, mas que aconteceu já nos tempos bíblicos. A vitória de Gideão sobre os midianitas, você vê ali Juízes 7, a morte de Saul e seus filhos,
1 Samuel 31:8, e a morte do rei Josias, segundo os Reis 23. Vamos ver no mapa onde é essa área aí. Aí a planície do Amargedon, você está vendo ali o Mar da Galileia, Israel. Isso dá mais ou menos 1.600 estádios, ou quase 300 mil quilômetros, né? Aí você está vendo mais ou menos onde vai acontecer, onde aconteceu grandes tragédias do povo de judeu e onde vai acontecer a batalha do Amargedon. Pastor, essa guerra será uma guerra no Oriente Médio? Também fizeram essa pergunta, eu dei uma estudada, algumas perguntas de algumas pessoas. Vai ser uma batalha no Oriente Médio? Não. Vai abranger a terra inteira. Você pode ler comigo, por favor, Jeremias 25, do 32 ao 34? Vamos ler lá, por favor. Glória a Deus. Jeremias 25, do 32 ao 34. Glória a Deus. Sendo aula, né? Se pudesse alguém ler. Alguém quer ler o versículo? Glória a Deus. Cadê? É a aula, irmão. Vamos ler aí. Fala em voz alta. Alguém quer? Do 32 ao 34? Para participar aí? Isso. 33. Pode ir lá. E serão os mortos. Ó. Olha isso, irmãos. Esterco sobre a face da terra. A chapa vai ficar quente, né? Aleluia. Eu creio que nesse tempo já a igreja já vai estar, né? Num outro momento eu creio nisso, em nome de também aqui. Não precisa chegar aqui, né, pastor? Para os pós, né, tribulação. Ih, vamos entrar nisso não, né? A igreja aqui, irmão, pelo amor de Deus, né? Já vai estar com Cristo reinando. Mas você vê, olha só, irmãos, a Bíblia diz, olha como o Apocalipse é tremendo. Mas serão como estrume, esterco sobre a face da terra. Os mortos do Senhor naquele dia, de uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Isso fala só de Oriente Médio? Não, meu irmão. A chapa vai esquentar no mundo inteiro. Estamos falando de algo do futuro, que não é fácil falar sobre Apocalipse, né? Aliás, a lição anterior falava sobre as bodas do Cordeiro. Por que eu não peguei essa lição? Aleluia, glória a Deus, tranquilona, glória a Deus, aleluia, né, o pastor Carlos? Ô Jesus Cristo, aleluia, né? Aí o versículo 34, pode continuar, irmão, por favor, 34. Uivai, pastores, como é que está aí? Clamai. Ó. Olha que terrível. Então a terra inteira, né, vai estar em tribulação, vai ter toda essa questão acontecendo aqui, séria, vai ter juízo, vai ter cobrança, né? Falando aqui de pastores, de líderes, isso aqui é para os que ficaram. Então, né? O importante, meu irmão, é o que eu falei aqui no início. O importante é você ficar firme para a gente estar com Jesus, em nome do Senhor Jesus, naquele grande dia. Apocalipse, você tem que entender. Por isso, quando tem um novo convertido, né, o pessoal fala assim, olha, vai lendo aí, né, o Novo Testamento todo, mas para em Apocalipse e volta para o Velho Testamento, né, para depois ler Apocalipse, né, para não embaralhar tudo, certo? Então, é uma guerra que não vai ser só no Oriente Médio, segundo aqui também, vai abranger a terra inteira. Fatos da guerra do Amargedon, que a Bíblia também fala aqui sobre fatos. Invasão demoníaca. Qual o próximo slide? Ó, fatos da guerra do... Obrigado, filho, está ligado aí, Deus abençoe a técnica aqui, toda a mídia da DEVEC Curitiba. Invasão demoníaca, a tríade das trevas, o antideus. Quem é o antideus? Diga comigo, o diabo. O anti-espírito. Quem é o anti-espírito? Diga comigo, falso profeta.
e o anticristo. O anticristo, diga comigo, é a besta. Então, essa é a invasão demoníaca. Aí está a tríade das trevas: o diabo, o falso profeta e a besta, além dos espíritos imundos em forma de rãs que lideram os reis do Oriente. Espírito imundo, olha isso, irmão, em forma de rãs, vai entender um trem desse, que lidera os reis do Oriente. Isso é físico ou espiritual? O que está por trás de governos do Oriente? Quem participará da campanha do Amargedon? O bem e o mal de um lado, o anticristo e sua coligação que formam um exército de outro. Quem começará a guerra? Quem dá início à guerra? Toda guerra tem início. Se a gente for ver os fatos que está acontecendo em Israel, né? Quem começou a guerra? No dia 7 de outubro, o grupo terrorista Hamas. Aí tem aquela coisa toda. Agora tem a crise política, né? O primeiro-ministro Benjamin de Israel está sendo pressionado pela opinião internacional para tentar preservar sempre os campos para os refugiados. Mas ele ataca, e tem a fala dele é que os terroristas se escondem também por trás desses campos. Então, olha a confusão. Alguém começa a guerra. Quem começa a guerra aqui do Amargedon? O anticristo, quando quebra a aliança com Israel na metade da semana profética, 3 anos e meio. Segundo aqui o estudo, o anticristo, quando quebrar a aliança com Israel na metade da semana profética, 3 anos e meio, aí começa a batalha, o início da batalha, o início da preparação para a batalha. Na perseguição aos judeus, Deus envia 2 testemunhas e os 144 mil dos remanescentes fiel, a gente também estava comentando sobre isso na sala, que também são perseguidos, e toda essa perseguição culmina com uma campanha final chamada de Amargedon. Você está tendo tudo isso na sua revista, não deixa de adquirir a revista, certo? Para você, tanto é que o pastor vai falando aqui, né, de forma didática, o professor, mas é de uma maneira geral, né, diferente de uma sala, né, a gente conseguir, enfim, eu estou aqui com o microfone, eu sei que você está prestando atenção, mas com a revista você consegue anotar, ter ali, por exemplo, no 2.1 ele fala da invasão demoníaca, na preparação do Amargedon, o cenário profético, certo? O anticristo será o comandante geral, fala no 2.2 da revista. Quem começa a batalha? O anticristo. Por quê? Ele é assessor direto da primeira besta. O falso profeta participará ativamente de todas as ações e movimentos do Amargedon. Glória a Deus. Vamos seguir. Por que haverá a guerra do Amargedon? Queridos irmãos, Deus trabalha com pessoas. Olha lá, 3 pontos. Por que haverá a guerra do Amargedon? Deus trabalha com pessoas, um povo escolhido, nesse caso Israel. Êxodo 19, 5 ao 6, o povo escolhido, devido à promessa feita a Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 3, e por ter escolhido Jerusalém como sua morada no Antigo Testamento. Salmo 9:11 vai dizer: cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Esse é o povo do Senhor, que o adora, que o glorifica, certo? Porque foi profetizado que seria o local de uma guerra escatológica. Então a gente vê, haverá a guerra do Amargedon, por quê? Porque foi profetizado que seria o local de uma guerra escatológica, que libertará os judeus da destruição total, como antes foi visto, 2 vitórias e 2 derrotas, que foram marcantes. Agora, quem batalhará é o próprio Cristo de Deus, que descerá na segunda etapa, ou na fase da segunda vinda para livrar Israel e implantar o milênio da terra. É o 3 ponto, ó. Está na sua revista também. Israel, o povo que Deus escolheu. Os judeus serão alvo do anticristo e dos povos que se ajuntarão com ele na grande batalha. Israel está no centro da política mundial. Israel já teve batalhas perdidas, como já vimos aqui no Amargedon, mas agora o próprio Cristo vai lutar pelo seu povo naquele grande dia e vai tirar todo o poder ali da besta, do anticristo, e vai de uma vez por todas triunfar e reinar com o seu povo.
eu queria também declarar uma palavra nesse estudo para você, porque eu gosto disso, dentro do estudo, até porque fica um pouco mais leve liberar uma palavra para você. Irmãos, é a maior esperança da igreja. Jesus vai voltar, glória a Deus. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aguenta mais um pouquinho. Ah, pastor, a gente está vivendo no Apocalipse. Não estamos não, meu irmão. Ah, pastor, já está no final das coisas. Não, você está vendo aí o que a Bíblia diz que é o princípio das dores, aquele bem princípio, guerras, rumores de guerras. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Homens amantes de si mesmo. Mas, meu irmão, como diz aí, a chapa vai esquentar, mas pode ter certeza, fica firme, lute pela sua vida espiritual, lute pela sua salvação, vale a pena renunciar por amor a Cristo, traga a sua família para a casa do Senhor, conforme o nosso pastor tem convocado, protege os seus filhos, coloca eles nas classes, faz um esforço, vem dia de semana, faz um esforço, vamos criar essa cultura, porque na multidão dos conselhos há sabedoria, e a Bíblia vai dizer em Oséias, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, e o conhecimento nos blinda, e a oração, não deixa de orar, pede a Deus, Senhor me dá força, me ajuda, seja lá o que for acontecer, não me deixa sair da tua presença, me deixa firme em nome de Jesus, para que a gente possa naquele grande dia morar com o Senhor Jesus, meu irmão, amém? E eu creio, Jesus vem, aleluia, e como Ele vai lutar pelo seu povo, e não haverá mais choro, não haverá mais morte, como Ele agora vai vir, Ele mesmo lutar pelo seu povo, glória a Deus por isso, eu creio, creia meu irmão na palavra do Senhor, a esperança para nós, mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor Jesus não nos abandonou e nunca irá nos abandonar, glória a Deus. Você pode ser profeta comigo agora e liberar uma palavra para o seu irmão, diga para ele, Deus nunca te abandonou, fala para ele, nunca. E olha aqui, ó, não abandonou o povo e não vai abandonar nem na última batalha. Glória a Deus, não vai abandonar. Estou caminhando aqui já para o fim, graças a Deus. Brincando aqui, aleluia. Glória a Deus. Pois o pastor Jarmuth continua, irmãos, glória a Deus. Que quando vem essas bombas, a gente mata no peito, aleluia. Obrigado, irmã, pelo glória a Deus, deu uma força aí, aleluia. Agora vou até beber uma água aqui, glória a Deus, aleluia. Irmão, rapaz, olha só, a anterior fala das bodas do Cordeiro, e a 11 fala dos mortos em Cristo de ressurreição. Eu peguei a bomba do Armagedon, olha que bênção, irmão. Aleluia, Curitiba, bora mais por mim, glória a Deus, vamos lá. Mas vamos embora, tá todo mundo, as igrejas todas, bota lá o pastor para falar. O bom da nossa igreja, que é a igreja da palavra, irmão, graças a Deus por isso. Quando a gente está na dependência, quando você sobe aqui muito assim, não, eu sei o que eu vou falar, Jeová te abandona, mas quando você fala assim, Senhor, eu estou na tua dependência, Jeová te usa, Jeová dá uma graça, Jeová desce um óleo, aleluia, ou não é? Glória a Deus, desce um óleo, aleluia, glória a Deus por isso. Você está dando glória a Deus, eu estou falando de Armagedon, olha que maravilha. Né? Arrancamos um glória a Deus na Armagedon, cara, aleluia, né? Porque é a minha área, eu gosto da área profética, o pastor Jarmuth, o pastor de vocês é um mestre, né? Glória a Deus por isso, né? Depois ele vem aqui, se ele estiver assistindo, aleluia, glória a Deus, depois você vai, deixa ele ficar, eu sou da área profética, né? A área profética, que é o que Deus tem me chamado, glória a Deus. Mas vamos lá para o 4 ponto, principais passos do Armagedon. Tá? E a gente começa a encerrar. 2 textos descrevem esses passos, né? Tá aí, ó. Obrigado, amigo do telão. 4 pontos. Apocalipse 16, 12 ao 16 e Apocalipse 19, 11 ao 21, que é o que a gente leu aqui no texto bíblico básico e é o que eu li com vocês, que não estava no texto básico, mas eu pedi para você abrir. Diz lá. Já lemos, né? E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates. Muito bem. O que vai acontecer também no Armagedon? Quais são os passos que a revista aqui está falando? Primeiro, vai haver a seca do rio Eufrates. Esse rio Eufrates está localizado hoje no Iraque. Está lá, Apocalipse 6, 12. Né? Vai ter, o anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se. A Armagedon também vai ter consequências
nas questões naturais, da natureza, com a remoção ali da dificuldade na locomoção dos reis do Oriente. Então países orientais se ajuntarão nessa campanha militar. Então vai ter a seca do rio Eufrates. 2, o que vai acontecer? Os exércitos montarão acampamento no local indicado, que é o Vale da Decisão. Está em Apocalipse 16:16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Amargedon, o Vale da Decisão. 4.3, terceiro passo, haverá a conquista de Jerusalém. Os exércitos do anticristo, mais a coligação dos reis do Oriente, conquistarão Jerusalém. O Senhor Jesus, ao ver a cidade de Jerusalém e contemplando o futuro, o Amargedon, foi tomado por um sentimento tão profundo que chorou sobre ela e em seguida revelou o que estava para acontecer, né? Vamos abrir, por favor, agora um pouquinho antes, abra comigo Lucas 19, 41 ao 44, para a gente ver esse passo da conquista de Jerusalém, meus amados irmãos, que amam a palavra. Vamos lá, Lucas 19, para o obséquio do 41 ao 44. Olha lá, ó, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mais uma profecia também, mas olha o versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto dos teus olhos. Olha aí, ó, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e os teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Está falando aqui os inimigos conquistando Jerusalém. Terceiro passo aqui do Amargedon. Quarto passo, aí vai ter a segunda vinda triunfal. Então seca o rio Eufrates, junta-se o exército, conquista Jerusalém e vem Jesus na sua segunda vinda triunfal, conforme aqui o autor descreve na revista, né? Aqui, ó, a volta gloriosa e triunfal de Jesus. Aí está em Apocalipse 19 que nós lemos, glória a Deus, no 21, e os demais foram mortos com a espada que saíram da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes, né? O fim, ele diz aqui também, ó, na ordem cronológica dos eventos do Amargedon, quando a cidade de Jerusalém vier a cair nas mãos das tropas satânicas do anticristo, quando o templo dos judeus estiver sendo invadido e profanado pelo iníquo, pelo homem do pecado, o anticristo, os céus da Palestina serão abertos, os montes que estão ao redor de Jerusalém serão iluminados com o aparecimento do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele virá, irmão, glória a Deus. Jesus vai voltar, Ele virá, oh glória a Deus. Ele virá iluminado como um raio, glória a Deus que ilumina. Ele virá, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores virá. Ele voltará e pisará no Monte das Oliveiras. Isso está em Zacarias 14. Jesus vem, irmão, glória a Deus. O quinto passo, aí vai ter o resgate de Jerusalém. Isso tudo na batalha, né? As forças do mal, está no 4.5 da sua revista. As forças do mal, sob o comando de Anticristo, reunirão os exércitos, né, formados entre todas as nações do mundo para a peleja. Por outro lado, o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos, virá com todas as suas legiões celestiais e pelejará contra as nações sob o domínio do mal e as vencerá, decretando o fim do governo do anticristo sobre a terra. Zacarias 12. Quem é esse, meu irmão, que vai dar fim ao anticristo? Eu vou falar aqui, se você puder, também nesse momento, sem forçação, mas glorificar a Deus comigo, que eu vou falar quem é esse. É o nosso Senhor Jesus que vai vencer o anticristo e vai finalizar toda a obra da besta e do falso profeta. Apocalipse 19:11 diz que
este nosso Cristo é fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Apocalipse 11 diz que Ele faz justiça e juízo em qualquer guerra. Deus faz justiça por você, meu irmão. Glória a Deus. Em Apocalipse 19, 12, Ele tem os olhos como chama de fogo. Não há nada, meu irmão, do homem a gente esconde, do parente a gente esconde, mas há um Deus que tudo vê e tudo sabe, e os seus olhos são como chama de fogo, e Ele sabe tudo que está acontecendo na terra. Pastor, onde está Deus? Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão. Deus está no controle também da sua vida. Apocalipse 19, 12. Ele também tem muitos diademas ou coroas sobrepostas. Oh, glória a Deus. É riqueza. Fala de joias raras. Apocalipse 19, 12. O que ele é? Ele tem um nome misterioso. Apocalipse 19, 13. Quem é esse, que dá fim à besta e ao falso profeta? Ele tem suas vestes manchadas de sangue, ou seja, o sangue do Cordeiro que nos fez vencer e vai nos fazer sempre vencer para a glória do Senhor. Apocalipse 19, 13, ele é a palavra de Deus, ele carrega a palavra do Senhor. Apocalipse 19, 15, ele governa com bastão de ferro. Apocalipse 19, 15, tudo livro da revelação, ele pisa o lagar da ira de Deus. Apocalipse 19, 16, escrito no manto e na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glórias a Jesus. Ele vai resgatar Jerusalém, Ele vai cumprir a sua palavra, Ele vai exterminar os nossos inimigos, e nós vamos triunfar com o nosso Senhor naquele grande dia. Não temas, meu irmão, fica firme, porque Jesus batalha por nós. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Então, a derrota, eu encerro aqui, já começo a concluir, depois eu boto um resumo, que eu gosto também de preparar um resumo, não durante que eu estou pregando, mas no final eu gosto de trazer aqui um resumo. Mas a derrota do anticristo está em Apocalipse 19, 20. Deixa eu só falar aqui, Apocalipse 19, 20, está aí no texto áureo que a gente leu, no texto bíblico, perdão. Vamos ler mais uma vez. Esse aí é o fim do anticristo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. Não vai ter, hoje, o inimigo ainda age com esse espírito de engano, O nosso pastor tem falado sobre isso. Deus abre os olhos do povo, sobre as questões do nosso país, sobre as questões do mundo. O nosso pastor está sempre nos atualizando, glória a Deus por isso. Mas esse espírito do engano vai cair por terra em nome de Jesus para sempre. Eles serão lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. Satanás terá um fim, porque ele é criatura, mas o nosso Deus Criador Todo-Poderoso viverá para sempre com o seu povo. Glória a Deus. O exército de Cristo luta hoje contra as hostes espirituais da maldade, para no futuro só acompanhar a Cristo na batalha da Armagedon. A nossa luta hoje é contra as hostes espirituais da maldade, Por isso, meu irmão, cuidado para não cair na cilada do diabo. A luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a igreja é inteligente, contra principados e potestades nas regiões celestiais. A Bíblia vai dizer, não deis lugar ao diabo. Quem é que dá lugar ao diabo, irmão? Somos nós. Por isso a gente tem que vigiar. Por isso a gente vai continuar lutando contra as hostes espirituais da maldade. Mas no futuro, nós vamos acompanhar o nosso Cristo na batalha do Armagedon, porque em Apocalipse 19, 11 a 21, nós vimos aqui que só Cristo batalha. A igreja batalha hoje, mas só Cristo vai batalhar no Armagedon. Você continua firme, meu irmão, continua firme e fiel, para que, como diz a palavra também, vai dizer, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Oh, glória a Deus. Ore pelo irmão, mas como diz aí a boa sugestão, toma conta da sua vida espiritual, da sua vida com Deus, tá certo? Porque hoje você batalha, mas se você continuar firme naquele grande dia, você só vai assistir o nosso Senhor triunfando sobre todas as coisas, e glórias a Deus por tudo, amém? Então vamos aqui só alguns resumos. Pode botar aí, por favor, pessoal da técnica, antes de eu ler o que eu botei. Vamos lá para a conclusão da revista, só para a gente ler junto? Conclusão da revista. Já falei aí, o 4.7, a derrota do anticristo e do falso profeta, eles vão acabar para essa. Conclusão. O conflito do Armagedon
é descrito na Bíblia como a guerra a ser desencadeada entre as forças do mal e o povo de Deus. Nesse tempo, ao final da grande tribulação, Jesus voltará e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras e derrotará pessoalmente ao anticristo e seus exércitos. Israel será salvo, mas Satanás humilhado e aprisionado para sempre. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Só mais uma conclusão. Obrigado, amigo. Agora só os meus slides aí, por favor, de resumo na nossa técnica, ver se deu certo aí. Em nome de Jesus, chegou aí? Glória a Deus. Vê se chegou aí, só para... Senão eu leio aqui no meu... Mandei para ele, vamos ver. Dá só um minutinho aqui. Faz parte. Chegou aí, Wesley? Cadê? Só dá um sinal. Hã? Ah, ele está na sala. O Wesley está na sala. Chegou aí, só me dá um sinal. Senão não tem problema não. Eu falo aqui. Acho que eu não mandei não. Perdão, não mandei não. Culpa minha, irmão. Desculpa, perdão. Mas deixa eu olhar aqui alguns resumos, né, que eu coloquei aqui para vocês. Apocalipse não descreve uma batalha em si, mas um ajuntamento para a batalha. Apocalipse 16, 14. Só mais uma aqui. A igreja não lutará no Armagedon, a noiva não luta, e o nosso Senhor é capaz de vencer qualquer batalha sem lutar. O Armagedon não ocorrerá exclusivamente no Oriente Médio, a batalha irá abranger várias áreas da terra. O Armagedon, pastor, Armagedon é o fim do planeta, é o fim da terra? Não é o fim do nosso planeta e nem da humanidade. Na verdade, é a salvação dela. Haverá a segunda fase da volta de Cristo triunfal. Aleluia, né? O autor da revista cita que a segunda besta que sobe da terra é o falso profeta. O Armagedon começará após os dias finais da grande tribulação, aquela outra metade que não será mais de calma, porque o anticristo romperá o pacto de paz. E aí eu encerro dizendo, o importante é estar preparado para a volta do nosso Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, que Deus abençoe, muito bom estar com os irmãos, né? De coração, dei o meu melhor aqui para a glória do Senhor, né? E peço a você, se você puder, vai lá, nos abençoar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, e eu tenho certeza que, como é Apocalipse também, o Senhor tem preparado para nós, naquele grande dia, uma mesa. A mesa é tão espiritual que o Senhor vai dizer, preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Se prepare para sentar em mesas de honra, e eu tenho certeza que Deus tem vitórias e promessas para a sua vida. Aos amigos pastores, ao pastor Jarmuth, pastora Débora, e todos aqui, muito obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Quantos aqui foram abençoados pela vida do pastor Marcelo nessa noite? Você pode